No capítulo do dia 3 de dezembro, da novela Prova de Amor, Bonforte pergunta a Elsa se ela confessa que sequestrou a menina Mariana Velar, amando de Lopo Júnior. Elsa Socorro diz que não sequestrou ninguém e que é inocente. Bonforte pergunta a Elsa se ela nega que tinha documentação falsa dos processos de adoção falsificados. Elsa diz que achava que a documentação estava certa. Bonforte pergunta a Elsa se ela nega a confissão do outro membro da quadrilha, o Gerião Correia. Elsa diz que Gerião é maluco e que o que ele fala não se escreve. Bonforte pergunta a Gago o que ele tem a dizer. Gago fala que é inocente. Bonforte pergunta a Gago se ele tem mais alguma coisa a acrescentar. Gago diz que não tem mais nada para falar não e pede para deixá-lo em paz. Bonforte pergunta à inspetora Diana se ela pode dar uma palavra, já que está acompanhando o caso desde o começo. Diana fala que o inquérito policial vai apresentar farta evidência ao Ministério Público de que Elsa Socorro sequestrou e manteve pelo menos 4 crianças em cativeiro. Diana diz que Elsa também será denunciada por falsidade ideológica por causa da irregularidade na documentação e também por formação de quadrilha. Júlio diz que é só isso, pede licença e que os acusados vão depor. Daniel lê a Bíblia na área de alimentação da cadeia. Gibi fala para Daniel que ele ficou sabendo de uma notícia que ele não vai gostar. Daniel pergunta a Gibi o que foi agora. Gibi fala para Daniel que Lopo está armando para ele ser transferido daqui para a cela dos alemães, onde está o pessoal do Lopo. Lopo vira o rosto e encara Daniel. Daniel encara Lopo. Lopo diz a seu bando que tem que ser um massacre. Um dos parceiros de Lopo pergunta quem é que leva a culpa depois. Lopo fala que pode ser o Casca, pois tem mais tempo para cumprir na prisão. Um dos parceiros de Lopo pergunta se eles vão dizer que foi legítima a defesa. Lopo fala que é exatamente isso. Parceiro de Lopo diz que vai dizer que Daniel começou a briga e ele apenas reagiu, e que vai ser massacre e que eles vão em 4 e que vão bater em Daniel. Lopo fala para Massaroca que depois ele fala que foi legítima a defesa. Massaroca fala que eles confiam nele e pergunta se a grana vai rolar mesmo. Lopo fala que a grana é certa. Daniel escuta tudo e fala que Lopo só pensa em fazer maldade. Lopo diz que não tem pena dos inimigos dele. Daniel fala para Lopo que ele só cultiva ódio e violência e que está cavando a sua própria cova. Lopo chama Daniel de otário e fala para ele pagar a lição de moral no espelho e que vai acabar com ele. Daniel fala para Lopo que ele vai sofrer muito. Lopo diz a Daniel que ele vai sofrer hoje. Massaroca diz a Daniel que ele vai pegar ele hoje. Daniel fala para Lopo e seu bando que ele tem pena de todos. Lopo e seu bando começam a rir de Daniel. O parceiro de Lopo diz a Daniel que ele deve ter pena dele e que de hoje ele não passa. Daniel diz que Lopo é sujeito desprezível e é um bosta e que desperdiçou sua juventude no crime. Lopo ri e fala que não foi ele que passou anos na cadeia. Daniel fala para Lopo que sabe e que ele conseguiu roubar 7 anos da vida dele e mais alguns anos em coma. Daniel fala para Lopo que o tempo dele está acabando e que o dele, Daniel, só está começando. Lopo diz a Daniel que vai acabar com ele, vai massacrá-lo e vai deixar a cara dele de um jeito que a Clarice vai ter nojo dele. Nina e Tita gritam por socorro dentro do caminhão. O motorista se aborrece e pede para elas calarem a boca. Nininha pede para o motorista levá-las de volta para o posto. O motorista manda elas calarem a boca. Tita fala que a mãe delas está indo para o posto. Nininha pede para o motorista, por favor. O motorista diz que eles vão para São Paulo. Tita pergunta o que ele vai fazer com elas. O motorista fala que vai arrumar um dinheiro com elas e ficar rindo. Nininha diz para o motorista que isso é horrível. Tita pergunta ao motorista se ele não tem vergonha na cara. Nininha diz ao motorista que ele é um bandido horroroso. O motorista fala para Nininha que quem mandou aceitar lanchinho de gente estranha. Tita fala que elas estavam com fome. Nininha diz que o motorista enganou elas. O motorista pergunta a Nininha se a mãe delas não ensinou que não pode entrar no carro dos outros. Tita diz ao motorista que ele vai pro inferno. Nininha diz que ele vai sofrer muito. O motorista fala que elas são tão bonitinhas, mas são tão chatinhas. Tita fala que tem pena de gente má. O motorista ri e pergunta por quê. Nininha diz que é porque ele é bandido. Tita fala que bandido sofre. Nininha fala que bandido sempre se ferra. O motorista fala que não acredita e que vai ter que aguentar esse chororô até São Paulo e que elas são meninas muito chatas, choronas e manda elas calarem a boca.
Joana, Felipe e Ricardo chegam ao local onde está Dudu. Dudu e Joana se abraçam. Felipe e Dudu se abraçam. Dudu conta que estava no orelhão e chegou um louco aí em um caminhão, pegou as Nininha e a Tita e foi embora. Joana, assustada, fala que ele levou as duas, mas quem? Dudu conta que quem levou ele não sabe. Dudu fala que ele chegou aí com um caminhão, pegou e levou e raptou as duas. A mãe de Tita chega e feliz pergunta para Joana onde está sua filha. Joana fala que infelizmente ela não está aqui. Dudu conta o que aconteceu para a mãe de Tita. A mãe de Tita fica desesperada e fala que quer sua filha de volta e é consolada pela policial. Clarice chega com Janice. Dudu conta para elas o que aconteceu e elas começam a chorar. As três oram a Deus para que ele proteja suas crianças. Tita e Nininha pedem para o caminhoneiro sequestrador levar elas de volta. O sequestrador fica irritado e pede para elas calarem a boca. Um carro segue o carro do sequestrador. O sequestrador fica desconfiado e se indaga do que será que esse pessoal aí atrás está querendo com ele. Nininha fala que o Dudu avisou que ele roubou elas lá no posto. O sequestrador fala que será e fala que se for isso mesmo, esse povo aí atrás vai se ferrar. O sequestrador manda o carro que está atrás ultrapassar e faz uma manobra e despista o carro. O sequestrador fala que esse daí já era e que elas não vão escapar. Tita chama o sequestrador de bandido e horroroso. O sequestrador fala que seu nome não é bandido e Nininha pergunta qual é o nome dele. O sequestrador fala que não interessa, mas que é conhecido como Pregão e é o Pregão. O sequestrador fica preocupado e fala para Tita e Nininha que tem que se livrar delas logo, antes que esse negócio pegue pro lado dele e ele tem que se livrar delas. A polícia alcança o sequestrador das crianças. Chicão e Luísa falam que localizaram o caminhão com as meninas nessa mesma estrada, alguns quilômetros para frente. Todos se animam e se apressam para irem para onde estão as crianças. Chicão conta que uma caminhonete perseguiu o caminhão desde o posto. E o motorista notou a placa e passou para a polícia rodoviária. Chicão fala que a polícia montou uma barreira, mas o caminhão não parou. Chicão fala para Clarice, Janice e Yolanda seguirem ele e Luísa. Diana interroga Gago, que fala que não teve culpa de nada. Diana pergunta para Pestana se ele estava junto com a Elsa. Gago fala que descobriu onde estava a Elsa e foi lá falar com ela. Gago fala que falar com alguém não é crime. Diana fala para Gago que ele é tão inocente e não é crime falar com alguém. Diana fala que está lhe sacando e que ele posa de burro, mas não é tão burro quanto aparenta. Gago fala que não tinha nenhuma criança lá não e que as crianças fugiram. Diana pergunta se as crianças fugiram antes ou depois dele chegar. Gago fala que não se lembra e não se lembra de nada. Diana fala que ele não se lembrar que as crianças estavam lá é um absurdo. Diana se afasta de Gago e pede para Júlio se aproximar. Júlio fala para Diana que vai ser difícil eles arrancarem qualquer coisa no depoimento desse cara. Diana, preocupada, fala para Júlio prestar bastante atenção e que eles têm que fundamentar bem as denúncias contra esse cara. Do contrário, ele vai sair numa boa dessas. Diana fala que, por incrível que pareça, eles correm o mesmo risco com a Elsa. Diana pergunta para Júlio se ele sabe qual é o perigo de dois sequestradores perigosos ficarem livres, soltos, e é só o que está faltando. Antes de continuarmos o resumo da novela Prova de Amor, já deixa aquele like para fortalecer nosso canal. Caso você seja novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal para receber com exclusividade os vídeos de resumo da sua novela favorita. Participe conosco deixando nos comentários qual final você gostaria que tivesse Lopo e Miro. Além disso, nos diga qual cidade você está assistindo a novela. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Dr. Saulo fala para Elsa que está na dúvida sobre qual vai ser a defesa que vai usar no caso dela. Elsa fala que parece papo de goleiro. O advogado fica sem entender e pergunta como é que é. Elsa fala que defesa, gol, ataque. Elsa pede para o advogado se ligar que ela está falando de futebol. Saulo fala que uma das hipóteses mais prováveis para o caso dela é a questão da sanidade mental. Elsa fica ofendida e pergunta para Saulo se ele está lhe chamando de louca. Saulo fala que eles podem tentar e transferir para uma clínica. Elsa pergunta se ele acha que ela tem que ser internada e fala que ela não vai. Saulo fala que não é ele que está sendo acusado. Elsa pergunta para Saulo se ele está querendo lhe levar para um hospício. Saulo fala que não e que é para uma clínica e que pode lhe garantir que é bem melhor do que a prisão.
Elsa, inconformada, fala que clínica ninguém merece. Saulo fala que no caso dela, acha que pode até ser bom pra ela. Saulo fala pra Elsa que acha que ela tem uma grande chance de não passar no exame de sanidade mental e que pode tentar provar que ela não estava na plena consciência dos seus atos. Elsa confusa fala que tá e para ele traduzir essa meleca em uma língua de gente. Saulo fala que o que ele quer dizer é que ela tem que fingir que é louca e vai dar um jeito de tirar daqui em 2 tempos. Elsa fala que gostou e é só fingir que é louca. Saulo fala pra Elsa que pensando melhor, ela deve agir naturalmente e acha que é o suficiente para convencer a todos que ela está com a sanidade mental abalada. Saulo pergunta se ela já passou por algum tipo de trauma na infância. Elsa fica surpresa e pergunta para Saulo como que ele sabe disso e ela não falou nada para ele. O advogado fala que isso sempre comove o tribunal e pergunta se já aconteceu alguma coisa assim na infância dela, no início da sua adolescência. O gatilho de Elsa é ativado e ela fala uma coisa horrível. Saulo chama por Elsa, que fala seu padrasto. Saulo pergunta o que tem o padrasto dela. Elsa fala que ele é muito mau. Saulo fala que isso é ótimo, um trauma de infância causado por um padrasto cruel. Saulo fala que isso é ótimo, um trauma de infância causado por um padrasto e fala pra Elsa continuar e contar tudo. Elsa fala que tudo começou quando ela era pequena, ele queimou seus brinquedos e disse que ela não era mais criança. Elsa fala que ele queimou sua bonequinha. Saulo preocupado fala pra Elsa não se preocupar que ele vai conseguir tirar ela daqui da prisão. Elsa começa a alucinar e manda Saulo ir embora.